Olá, garotada. Como vão vocês? Tudo bem? Quem está falando aqui é a professora Cidinha Granado. Eu trabalhei muitos anos na escola pública, né, dando aula para muita gente, inclusive alguns professores hoje que estão trabalhando nas escolas foram meus alunos. E hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu sei que os professores estão trabalhando sobre o assunto que eu vou falar, mas eu queria só contar assim um pouquinho da minha experiência, né? Muito bem. Primeiro de tudo, eu quero falar da importância da leitura, não é? Quando vocês estiverem lendo já com muita facilidade, vocês devem ler bastante. Desde muito pequena, eu aprendi a gostar de ler. Eu aprendi isso com o meu pai, né? O meu pai gostava muito de ler, né? Hoje ele está muito velhinho e nem lê tanto mais, nem tem muita assim paciência, nem tem muita disposição para a leitura. Mas quando eu era pequena, ele me mostrava livros, revistas, e eu fui pegando gosto pela leitura. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele me deu um livro que foi muito importante na minha vida. O livro se chama Aldeia Sagrada e foi escrito pelo autor Francisco Marins, que já morreu. Uma vez, o Francisco Marins veio aqui em São José do Rio Pardo e fez uma palestra lá na Câmara Municipal. E eu estava lá, tirei uma foto com ele, fiquei muito emocionada, porque ele foi uma pessoa, assim, um autor, que fez muita diferença na minha vida, né? Muito bem. Então foi por meio da leitura que eu fui conhecendo outros autores, né? Outros escritores. E até hoje eu leio bastante. Muito bem. Hoje eu vou falar de um escritor. Já que eu estou falando de leitura, eu vou falar de um escritor. E é um escritor que fez com que a nossa cidade ficasse muito famosa no Brasil e até fora dele. Esse escritor construiu aqui na nossa cidade 2 obras maravilhosas. Ele chamava essas 2 obras de irmãs gêmeas, porque elas aconteceram na mesma época, assim como os gêmeos, os irmãos gêmeos que nascem no mesmo dia. Essas obras foram assim criadas ao mesmo tempo e elas ficaram prontas, né? Quase que na mesma época, assim. Muito bem. Esse escritor teve que vir para São José do Rio Pardo para cumprir um trabalho muito importante. A nossa cidade tinha muito café plantado aqui. O café era um meio de produção assim que dava muito dinheiro para a cidade. Mas quando o café vinha das fazendas e tinha que chegar ali na estação do trem, que hoje nem mais tem estação do trem, não é? Desmancharam as linhas do trem e hoje não tem mais. É onde é a perimetral ali, né? Então, para o café chegar ali na estação, ele passava pelo rio. Não tinha ponte. Eles atravessavam com o café assim em balsas. Aí depois o café chegava na estação do trem, dali ia para o Porto de Santos e depois distribuído até pelo mundo. Muito bem, então o prefeito, assim, né, ouvindo os pedidos dos fazendeiros, resolveu fazer uma ponte. Então,
um engenheiro que era responsável veio para São José, deu uma olhada, olhou como é que deveria ser essa ponte. Mas depois ele tirou licença desse trabalho de engenheiro, porque ele teve que ir lá para a Bahia, porque estava acontecendo uma guerra lá. Olha que triste. Guerra entre brasileiros, né? Brasileiro brigando com brasileiro. Muito triste isso, não é verdade? Mas então o jornal Estado de São Paulo pediu para esse engenheiro ir, ele também era um repórter, pediu para esse repórter trabalhar lá em Canudos para mandar notícias da guerra que estava acontecendo lá na Bahia. Muito bem. Então, ele também era engenheiro, mas ele não pôde vir para São José do Rio Pardo para construir a tal ponte, para ajudar a trazer o café com mais facilidade. Então veio um outro engenheiro, né, um nome meio difícil, né, Pio Deschamps Montmorency, nome difícil. Ele veio para cá, construiu a ponte e aí ele resolveu então inaugurar a ponte que já estava pronta, mas infelizmente deu uma enchente. O rio ficou muito poderoso, né? Muito forte, muitas águas, e a ponte tombou. Imaginem só, poucos dias de construída, a ponte tombou. Então, esse engenheiro que teria que vir para cá, mas estava lá na Bahia, mandando notícias da guerra, ficou muito preocupado, porque ele era o chefe da superintendência das obras. Então, o que ele faz? Quando ele vem da Bahia, aí a guerra acabou lá, foi uma guerra muito triste, muitos brasileiros morreram, muitos soldados morreram. Então, a guerra já tinha terminado, o repórter já tinha vindo embora. Ele resolve, então, pedir para vir para São José do Rio Pardo reconstruir a ponte. Aquela ponte que tinha tombado. Então, ele veio para São José, analisou tudo, fez relatórios e depois veio morar aqui com a família, a mulher Ana e 2 filhos. Muito bem. Ele desmanchou a ponte junto com os funcionários todos, aqueles empregados italianos que ajudavam, né, trabalhavam nessa ponte. Desmancharam toda a ponte, montaram onde é o Campo do Vasco hoje e reconstruíram a ponte. Um pouquinho acima do lugar onde estava a ponte anterior, porque o engenheiro viu que para cima um pouco era o lugar bom, ideal para fazer a nova ponte. Enquanto ele fazia a ponte, ele supervisionava o trabalho da ponte, ele comandava o trabalho da ponte, ele escrevia um livro aqui na nossa cidade. Um livro que conta a história daquela guerra lá, muito triste, que aconteceu lá em Canudos, na Bahia. Então, nas horas de folga, ele escrevia o livro. E depois de lá, ele comandava, era uma cabaninha que ele mandou fazer ali no lado do Rio Pardo, que está lá até hoje, protegida com uma redoma de vidro. Ali era o escritorinho dele. E dali, ele supervisionava o trabalho da ponte e quando tinha folga, escrevia o livro. E assim as 2 obras foram caminhando, ponte e livro. Muito bem, até agora não falei o nome desse engenheiro, desse escritor, desse jornalista. O nome dele é Euclides da Cunha. Euclides da Cunha ficou famoso por causa do livro, sabe?
Ele foi um menino muito assim, teve uma vida difícil de criança, perdeu a mãe muito novinho, tinha 3 anos. A mãe tinha tuberculose e morreu. Ele herdou essa doença ruim da mãe, a tuberculose, e viveu a vida toda com essa doença. Então, ele ficou aqui na nossa cidade 3 anos, até reconstruir a ponte. Essa ponte foi inaugurada no dia 18 de maio de 1901 e nunca mais essa ponte tombou. Ele soube fazer a ponte no lugar certinho para que ela não caísse mais. Muito bem. Então, por causa dessa ponte e por causa do livro que ele escreveu aqui, que ficou um livro famoso, esse livro chama-se Os Sertões. Então, por causa dessas duas coisas, a nossa cidade ficou famosa. E todo ano nós temos uma semana euclidiana que é para estudar, relembrar tudo sobre Euclides da Cunha. Nós não podemos deixar essa história apagar, porque a nossa cidade se tornou importante por causa desses feitos, dessas obras desse escritor, né? Ele morreu muito novo, né? Com 43 anos, novo mesmo. Ele foi acertar com um rapaz que tinha um caso amoroso com a mulher dele, né? Uma coisa que na época não podia aceitar de jeito nenhum. Então ele foi acertar com este rapaz porque ele se sentiu traído. E quando ele chegou lá, ele atirou no rapaz, mas o rapaz era um campeão de tiro ao alvo e acabou matando Euclides. Depois de 3 anos que ele tinha morrido, então, alguns amigos que gostavam muito dele foram até o Recanto Euclidiano, onde está a cabaninha, que era o escritorinho dele, e lá lembraram do amigo que tinha morrido. E desde esse dia, foi em 15 de agosto de 1912, desde esse dia, todo ano existe essa comemoração para lembrar esse grande escritor que morou aqui na nossa cidade. Então, nossa cidade tem este dever de proteger, de preservar a memória desse grande escritor. E vocês que já estão estudando, que coisa maravilhosa, que privilégio vocês terem professores que já estão passando para vocês esse conhecimento maravilhoso. Eu fico muito feliz e eu tenho certeza que daqui uns anos vocês poderão ser os professores dos ciclos de estudos, vocês poderão ser os futuros maratonistas e o movimento vai continuar por muito tempo mais, né? Então, eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou muito feliz com este trabalho de vocês e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Foi só mesmo um videozinho para incentivar, para mostrar que o que nós estamos fazendo, preservando isto aqui, a memória deste escritor, Euclides da Cunha, é uma coisa muito importante para a cidade, tá bom? Um beijão, tchau e até qualquer hora.